Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Santo Espírito de Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, antes de fazer exposição da palavra do Senhor, quero piamente externar os meus agradecimentos por esta rica oportunidade que Ele está me concedendo pela primeira vez, essa rica oportunidade para ministrar a palavra do Senhor nesta igreja, neste congresso. Quero louvar a Deus pela vida do muito digno pastor, presidente desse campo, pastor Juraci, nosso amigo, um homem que nós temos uma grande admiração, um respeito muito grande para com a sua vida, para com seu ministério. Convido a igreja a se portar mais uma vez aos seus pés e abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1 a seguir. Atos, capítulo de número 12, versículo 1 a seguir. Queremos nesse momento louvar a Deus pela vida do corpo ministerial dessa igreja, diáconos, presbíteros, pastores, vocês que estão imbuídos, ombreados com vosso pastor nesta santa obra. Quero parabenizar o círculo de oração, essas mulheres guerreiras, essas mulheres que oram e os céus se abrem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria que o pessoal aqui da sonoplastia me desse mais aqui um pouco de grave, por gentileza. Quem encontrou, diga graças a Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No 3, 1, 2, 3. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, e despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos
estavam reunidos e oravam. Onde muitos estavam reunidos e oravam. Onde muitos estavam reunidos e oravam. 1, 2, 3. Verso 24: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. 1, 2, 3. Feche a sua Bíblia, por gentileza, coloque a mesma na cadeira, na poltrona, já estou profetizando. Não é mecanismo de pregador que vou fazer, mas vire-se para esta pessoa e diga assim: a partir desse momento, não converse comigo, não fale comigo, não se levante. Eu quero sair daqui mais conectado com a palavra. Se você ser o impedimento, eu lhe prometo que após o culto nós vamos emendar os bigodes. Ok? Sentai-vos dando glórias a Deus, misturado com aleluias. O resultado é línguas estranhas e vitórias nesta noite. Aquele que não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Porque quanto mais nós aprendemos, descobrimos que antes nós éramos ignorantes. Quem aprende cresce na graça e no conhecimento de Deus. Jesus disse: aprendei comigo, porque sou manso e sou humilde. Hoje nós estamos aqui na faculdade de Deus, na escola do Espírito Santo, e quem dá o certificado, o nome dele se chama o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O nome dele é Jesus Cristo. A honra, a glória e o louvor para ele e para todos sempre. Jesus Cristo olha para Pedro, que significa fragmento de pedra, e diz para ele: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, apontando para si, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar no céu será desligado na terra. A palavra igreja significa eclésia, e eclésia significa tirado de dentro para fora. Alguns dizem que a igreja nasceu no dia do Pentecoste, mas eu afirmo, sem medo de errar, que a igreja, a eclésia, nasceu no Calvário, nasceu na cruz. O soldado romano pegou uma lança e com esta lança feriu no lado direito de Cristo. Quando ele deferiu esse golpe certeiro, saiu duas coisas: água e sangue.
saiu água e sangue. Pois naquele momento, a igreja de Cristo nasceu naquele momento. Quando uma mãe está prestes para dar à luz, a bolsa vaza, estoura e sai água e sangue. Sinal que a criança vai nascer. Sinal que o filho vai vir ao mundo. Pois quando naquele momento o soldado romano pegou essa lança, Satanás disse: é o último ponto que eu estou investindo para destruir com a vida dele. Mas diz a Bíblia que Jesus veio para desfazer das obras do diabo. Mais uma vez ele perdeu. Quando o soldado deferiu, saiu sangue e água. Ali estava nascendo a eleita, ali estava nascendo a igreja do Senhor. Por isso que a igreja é tirada de dentro para fora. Oh, aleluias! No dia de Pentecoste, a igreja recebeu revestimento de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a palavra poder significa querate. Querate dar o sentido de poder manifestador. A igreja recebeu poder para manifestar o poder de Deus. Por isso que Jesus disse: recebeste de graça e dai de graça. Jesus disse: aquele que crê em mim, farás as mesmas obras que eu fiz, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A igreja, ela é revestida do poder de Deus, e esse poder tem que ser manifestado de uma forma poderosa. Jesus Cristo disse: estes sinais seguirão aos que crê. Ou seja, a igreja tem esta autoridade. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Pois a igreja está revestida de poder. Levanta as mãos e glorifica o nome de Jesus. Oh, aleluias! Agora a igreja recebe uma ordem imperativa, a ordem de propagar, de anunciar, de divulgar a inerrante, a infalível palavra de Deus. 37 livros no Velho Testamento, 39, 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.171 versículos. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E uma dessas promessas é que a igreja deve estar conectada na palavra. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, deram com ímpeto aquela casa, porém ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a palavra. A igreja, queridos irmãos, ela está em cima
da pedra. Jesus pegou a igreja e colocou nos seus ombros. Diferentemente de muito Jesus que a gente vê por aí, as pessoas carregam ele. O Jesus dessa igreja não. Jesus carrega a igreja sobre os seus ombros. É por isso que a igreja avança, é por isso que a igreja corre, é por isso que a igreja é cheia, porque ela está fundamentada e alicerçada na palavra que é Cristo. Quem está conectado com a palavra, aleluias, aleluias. Uricalaba shuribi cantaraca shuribi cantarai, aleluias. A igreja começa agora, depois do Pentecoste, pregar a poderosa palavra na graça e no conhecimento e com uma autoridade poderosa. E esta autoridade emana da palavra de Deus, ao ponto que eles pregavam e multidões se curvavam diante dessa poderosa palavra. Mas também, na medida que eles iam pregando, as perseguições e as tribulações o seguiam. Os apóstolos tiveram que separar 7 homens com lindas características, homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens tementes a Deus e que tinham uma boa reputação no meio da comunidade. 7 diáconos, entre eles se destacou um chamado Estevão. Estevão servia a noiva do Cordeiro. Que privilégio é servir a noiva do Cordeiro! Que cargo tão excelente é ser um diácono da casa de Deus! É um privilégio de servir a noiva do Cordeiro. Eu sou pastor, mas eu nunca deixei de ser diácono. Oh, glória a Deus! É interessante que os diáconos servem a noiva no dia do culto de Santa Ceia. Quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que estiverem na ocasião, serão transformados em glória. Então vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens, depois vamos para o lugar chamado Tribunal de Cristo, e depois vamos para o lugar que é a maior festa de todas as festas. Eu estou me referindo às bodas do Cordeiro. Mas lá, queridos irmãos, Ele, o nosso mestre, o nosso Jesus, vai se colocar diante da igreja e Ele vai servir a noiva do Cordeiro na bodas do Cordeiro. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Quantos querem participar desse grande dia? Meneia a mão para cima e dê uma rachada de glória a Deus. Estevão se destaca
ministrando a palavra de Deus. Foi o primeiro mártir, morreu apedrejado, mas quando ele estava sendo apedrejado, os céus se abrem e ele vê o Senhor sentado à direita do Deus Pai, porém se ergueu para receber o seu Espírito. Depois da morte de Estevão, a igreja ficou dispersa. Uns foram para Samaria, outros foram para Filipos, outros foram para tantos lugares. E houve uma grande perseguição por causa da palavra, porque os crentes estavam conectados na palavra. Os crentes deitavam e se levantavam com o poder da palavra de Deus. Eu quero dizer que nessa noite eu vim para pregar sobre esse tema: geração conectados com a palavra. Quem é conectado com a palavra, o diabo não ganha uma com ele. Quem é conectado com a palavra é um crente, irmãos, que parece vara de bambu. Parece que ora ele vai cair, mas depois ele se levanta, porque ele está na palavra de Deus. No capítulo de número 12, nós encontramos aqui o rei Herodes perseguindo, maltratando a igreja por causa da palavra, ao ponto que os soldados chegaram a dizimar um dos apóstolos, chamado Tiago. Foi morto a espada. Foi morto a espada por causa da palavra. E isto foi notório diante dos judeus. Os judeus religiosos que ainda não tinham se convertido acharam que foi uma grande vitória e até chegaram ao ponto de celebrar. E agora, o alvo de Herodes era encontrar um dos líderes da igreja primitiva, Pedro. Encontrou Pedro. Diz o texto sagrado que prenderam Pedro e ele foi escoltado, pastor Juraci, por 16 soldados. Colocaram Pedro numa penitenciária, colocaram Pedro numa prisão, sendo escoltado por 16 homens. Agora preste atenção. Quando eles chegaram nesta penitenciária, nesta prisão, 2 soldados ficaram com ele dentro da prisão, 14 soldados pelo lado de fora. Esta prisão, ela tinha um portão, ela tinha uma porta de ferro. Além de 2 soldados estarem fazendo a sentinela, guardando, diz o texto sagrado que amarraram as mãos de Pedro com cadeias, com correntes. Humanamente falando, não tinha como o nosso amado Pedro sair daquele presídio, sair daquela penitenciária. Não tinha um portão de ferro, 2 soldados armados até os dentes e as suas mãos amarradas com cadeias. Não tinha como ele sair. Mas lá na casa, oh glórias, lá na casa de João, cognominado de Marcos, o mesmo escritor de Marcos, do Evangelho, segundo escreveu Marcos,
que era que o povo estava fazendo? O povo estava reunido, penso eu, fazendo duas coisas. Primeiro, meditando na palavra de Deus. Segunda coisa que eles estavam fazendo, eles estavam orando continuamente para Deus dar o livramento para Pedro, que estava lá na prisão. Pedro está lá preso, confinado, mas a igreja, a eclésia, está reunida na casa da irmã Maria, mãe de João, o mesmo Marco, fazendo o que, pastor? Eles estavam, pastor Juraci, eu amei esse tema, conectados com Deus. Conectados na palavra, conectados na oração. Eita, glória seja dada ao poderoso nome de Jesus Cristo. Uma igreja conectada é uma igreja que os céus se abrem. Uma igreja conectada é uma igreja que recebe senhas de Deus. Uma igreja conectada não vê o céu pelo lado de fora, mas vê o céu pelo lado de dentro. Cadê os crentes que estão conectados? Cadê a geração que estão conectados? Mas hoje, nos dias odiernos que estamos vivendo, infelizmente, o que tem de crentes conectados quase 24 horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que já está estragado, não é brincadeira. A igreja do arrebatamento será uma igreja que é conectada na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Levanta a mão que está recebendo. Eita, glória seja dada ao nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Olha aí, isso é sinal que a igreja está conectada. Isso é sinal que está conectada com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Crente conectado, vai para o joelho. Os apóstolos, muitos irmãos, até Barnabé e Paulo está neste lugar, na casa de Maria, mãe de João, Marcos, fazendo o quê? Conectado. Pedro agora está lá dentro da prisão. Humanamente dizendo, não tinha como ele sair daquela prisão. Agora vejamos alguns resultados de uma igreja conectada. Se você não deu glória a Deus, você vai dar glória a Deus nesta noite bem forte. Aleluias! Primeiro resultado de uma igreja conectada: Pedro está preso lá, não tinha como ele sair. Mas quando a igreja está conectada, o Senhor cria situação. E eu quero dizer que nessa noite Deus está criando situações aqui. Não, você não entendeu. Dá uma sacudida na vida desse crente, dá uma balançada nele e diga assim: Deus está criando situações. Deus está criando situações, Ele está gerando milagres. Primeiro resultado de uma igreja conectada com Deus: o Senhor enviou o seu anjo naquela prisão. O Senhor enviou o seu anjo naquela prisão. Eu não sei quais são
as prisões que você está passando. Quem sabe você está preso em algum tipo de prisão, mas o mesmo Deus que enviou o seu anjo na prisão, eita glória, eu acredito que é o mesmo Deus que está aqui, que nós estamos adorando, que vai enviar o seu anjo nesta prisão, nessa prova, nessa luta que você está atravessando. Você chegou aqui, só Deus sabe como você chegou aqui, só Deus sabe. É um tipo de prisão. É minha serva, é meu servo, eu estou contigo nesta luta, eu estou contigo nessa prisão. Quantos acreditam que hoje à noite é noite de Deus tirar crentes da prisão? Isso aqui é para você adorar mesmo, exaltar a Deus. E é interessante, pastor Juraci, que Deus ama sempre enviar o seu anjo. E aqui a palavra anjo, eu estive olhando nos originais, não diz que o Senhor enviou um anjo, enviou o anjo. Aqui se manifestou uma teofania no campo da teologia. Esse o anjo foi o próprio Jesus que foi lá na prisão. Vale a pena você dar um glória a Deus gostoso aí? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando os leões se aproximaram, eu faço aqui uma conjectura, porque leões gostam, queridos irmãos, de sangue, de carne. Quando os leões se aproximaram, essa alimentação não tem cheiro de carne. Sabe por quê? Porque antes, oh glória a Deus, de Daniel ser lançado na cova dos leões, Daniel já estava conectado. Eu vou ficar nisso. Conectado na oração. Orava 3 vezes ao dia. Ele era judeu. Conectado. Ele era crente. Conectado. Quem é conectado com Deus pode esperar que vai haver surpresa. Diz alguns historiadores que existia ali 42 leões, e praticamente existia ali mais leoas, e elas estavam famintas. Quando ele caiu na cova, ou foi parar na cova, o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Oh, aleluias! O anjo veio e fechou a boca dos leões. Vocês não vão degustar esta comida, porque não tem cheiro de carne. Ele é imbuído pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ei, recebe esta palavra aí, crente. Levanta a tua mão bem alta. Quem é conectado com Deus, os leões que representam os demônios, não vai devorar a tua casa, teu casamento. Recebe essa palavra. Recebe esta palavra. Segundo resultado, tem caçura de Cantarabaxai. Eu sou Deus. Deus está me dando interpretação de línguas estranhas agora, que estou falando através desse tema, porque muitos dos meus servos estão aqui e outros que não vieram, que não estão conectados com a minha vontade. Mas eu estou dizendo, é tempo de voltar para a minha presença. Levanta a mão para cima e diga glórias ao nome de Jesus Cristo. Oh glória!
resultado de uma igreja conectada com Deus. Uma luz resplandeceu na prisão. As prisões daquela época, elas eram feitas em rochas. Diz um grande historiador, Flávio Joséfo, quando as pessoas eram lançadas nas covas, nas prisões feitas na gruta, só num dia perdia de 5 a 10 quilos, porque o oxigênio era muito pouco, e aquela quentura, aquela temperatura. Imagine, irmãos, o estado de Pedro naquele momento, tudo escuro, sem saída, estava num beco sem saída, mas de repente uma luz resplandeceu naquela prisão. Pastor, ainda não entendi. Deus trouxe você, e eu quero dizer, nesta situação, nesta prisão que você está passando, Deus vai resplandecer uma luz. Vai aparecer uma luz no fim desse túnel. Levanta a mão para cima, isso aqui é profecia. Levanta a mão para cima. Eita, glória a Deus. Vai aparecer uma luz nesta situação que você se encontra. Teu esposo não é crente, vai resplandecer uma luz na vida dele. Teus filhos estão desviados, estão presos nas drogas, no álcool, no tabagismo. Vai resplandecer uma luz desta prisão. Vai. Resultados de uma igreja conectada dentro desta prisão. O Senhor tocou em Pedro. Preste atenção. Dentro desta prisão, o Senhor tocou em Pedro. Algumas vezes, irmãos, nós não entendemos porque nós somos colocados em certas situações que parece humanamente irreversível. Porque o Senhor permite que nós passamos por lutas e prisões da vida, é porque nesta prisão, quando eu digo eu posso, Ele não pode fazer nada. Mas quando eu me deixo a sua inteira responsabilidade, quando eu digo eu não posso mais, aí o Senhor diz: pois agora eu vou ter um particular contigo. Eu vou ter um particular contigo. Eu vou mostrar a minha imensidão, meu grande amor, tocando em você. Você não está só nesta prisão, você não está desamparado nesta prisão. Eu toco em você. Eu toco em você para dizer: eu te amo, não esqueci de você. Eu estou tendo um particular contigo. Quem aplaudiu a tua derrota vai ter que aplaudir a tua vitória. Quem te viu embaixo vai te ver em cima. Eu já vejo nessa noite a roda gigante de Deus. Quantos vê a roda gigante, levanta a mão para cima e glorifica o nome de Jesus Cristo. Estava lá José na prisão. O Senhor foi lá e tocou nele. Oh, aleluias. Após o Senhor ter tocado nele,
texto está harmonizado, parafraseando, tópico com subtópico aqui. Após o Senhor ter tocado o pastor, o Senhor faz uma coisa muito linda na vida de todos. Por gentileza, o Senhor levantou Pedro na prisão. Ah, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Pegue na mão desse irmão aí e diga assim: chegou o tempo de Deus levantar você. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Chegou o tempo de cantar o hino da vitória. Chegou o tempo de sair dessa prisão. Chegou o tempo, a luta acaba hoje na tua vida. Levanta a mão para cima e dá uma rajada de glória. Quando ele se levantou, automaticamente as cadeias que prendiam suas mãos, olhe para mim, elas caíram. As cadeias não foram quebradas, para depois alguém dizer: alguém entrou dentro da prisão, pegou uma marreta e quebrou as cadeias. Não, as cadeias caíram, literalmente. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que tu serve. As cadeias que está prendendo o teu ministério, as cadeias que está prendendo a tua casa, as cadeias que está prendendo a tua vida, as cadeias vão cair por terra. Levanta a mão e adore, 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 adore. Eu estou sentindo glória, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo, adore. Depois eu prego, adore. Dá um giro aí, cinegrafista, desse povo adorando. Me canta, ai. Aí o Senhor diz assim para Pedro: vem comigo. E Pedro saiu da primeira cela. Os soldados que estavam lá dentro com eles dois não perceberam quando isto aconteceu. Segura aí, crente. O milagre que o Senhor vai fazer na tua vida, no meio dos teus, todos vão ficar admirados, de boca aberta, com a mão no queixo, dizendo: como aconteceu? Como que aconteceu isso? Ei, pega essa palavra, crente, exalta, da glória a Deus, faça alguma coisa, toma posse dessa palavra. Diz alguns historiadores que um daqueles 16 soldados tinha a chave, e eles ficavam entre eles a se perguntar: quem tem a chave? Ninguém revelava quem tinha as chaves daquela prisão, era confidencial. Oh, glórias! Quem é que tem as chaves das chaves, irmãos? Não, você não entendeu. Ele não precisa de chave humana para abrir porta. Ele tem a chave. Ele abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. A chave está nas mãos dele. Vem comigo. E Pedro sai.
Mas a igreja está lá na casa de Maria, na casa de Marcos, conectados. Senhor, tira o nosso pastor, tira o nosso líder, tira o nosso irmão, está preso. Nós queremos no milagre, queremos no milagre. É isso que a igreja tem que fazer. Em vez de nós estarmos brigando, irmãos, em vez de nós estarmos puxando tapete de A, tapete de C, querendo nos promover, está na hora de nós cairmos de joelhos, interceder pela nossa liderança, interceder pela igreja. É assim que a igreja deve estar conectada. Você quer calar um fuxiqueiro? Você quer calar alguém que promove contenda? Quando ele chegar na sua casa e começar com contendas, disse-me disso, bata no ombro dele e diga assim: bora tirar 3 horas de joelhos na presença de Deus. Bora orar por esta causa. Bora orar por essa situação. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, irmãos, a igreja do arrebatamento, uma igreja conectada, é uma igreja que vive unida. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla do seu manto, e ali o Senhor ordena a bênção. Eu aprendi uma coisa: quando eu vivo em união com meu pastor, com meus irmãos, com as minhas ovelhas, eu vou receber essa unção em 3 medidas. Oh, glória a Deus, só recebe unção em 3 medidas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Recebe unção na cabeça, que isso nos remete ao equilíbrio. Crente que recebe unção na cabeça é um crente equilibrado. Recebe unção sobre a sua barba, isso nos remete, queridos irmãos, à maturidade. Crente que recebe unção sobre a sua barba não fica falando da vida de ninguém. E crente que recebe unção nas vestes, isso nos remete a testemunho, a caráter, a índole. Pastor, não entendi. Nessa noite Deus está dizendo: eu quero derramar na sua vida unção na cabeça, unção na barba, unção nas vestes. Pastor, o que significa unção nas vestes? Segura aí. Unção nas vestes significa aonde você colocar a planta dos teus pés, como a unção veio na cabeça, escorreu pela barba, e agora ele está escorrendo sobre os vestidos. Aonde você pisar, aonde você colocar os seus pés, fica uma marca da unção de Deus, fica uma poça da glória e da presença do Senhor. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que é isso? É a unção que veio através, quando nós estamos vivendo em união. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: eu quero ir para o céu contigo. Pegue na mão dele, dá uma sacudida. Vamos viver unidos, porque o céu nos aguarda. O anjo na frente e Pedro mais atrás. Eles passaram a primeira sentinela, a segunda sentinela, mas ainda faltava o último obstáculo. Faltava a porta de ferro. Diga comigo: porta de ferro, ou portão de ferro.
E agora? Quando o anjo se aproxima da porta ou do portão de ferro, a minha Bíblia, a sua e também a dos católicos, diz: e a porta se abriu automaticamente. A porta se abriu automaticamente. Quando a gente visita essas lojas chiques, quando nós vamos nos shoppings, quando a gente coloca os nossos pés, aquelas portas se abrem mas ali tem um sensor, ali tem um mecanismo humano implantado pelo sistema humano. Quem inventou essa porta de abrir automaticamente? Oh, glória! Foi o nosso Deus. Não tinha ali mecanismo, um sensor humano. Quando o anjo tocou, chegou perto, a porta se abriu automaticamente. Fique de pé exaltando, fique de pé exaltando, fique de pé exaltando. Pastor, não entendi. Hoje a porta vai se abrir automaticamente. Olhe para o seu irmão e diga assim: a porta está abrindo automaticamente. Diga para ele, diga para ela: a porta está abrindo automaticamente. A porta está abrindo automaticamente. A porta está abrindo automaticamente. Ei, não precisa você dar uma ajudinha para Deus. Agora, pastor, por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Porque a igreja estava conectada. Por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Então pegue na mão do seu irmão, feche o corredor por gentileza aí. Deixa só o espaço aqui do cinegrafista. Diga: se me empreste a sua mão. Vamos nos conectar neste momento. Assim como aconteceu milagres lá na prisão, vai acontecer milagres aqui agora. Eita, glória seja dada ao nome de Jesus. Quando a porta se abriu, o anjo pegou outro caminho. Aí Pedro ficou impressionado. Eu pensei que eu estava sonhando, mas não foi um sonho. O Senhor enviou o seu anjo na prisão e me libertou. Ei, não vai acontecer com seus olhos fechados. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o agir de Deus com seus olhos físicos. Aí Pedro corre agora para a casa onde os irmãos estão reunidos. E os irmãos ainda estão lá. Senhor, 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 estamos aqui na tua presença, estamos te adorando, estamos te adorando. Aí Pedro bate na porta. Ei, abre a porta. Uma jovem por nome Rod conheceu o que era a voz de Pedro. Ela conheceu a voz do seu pastor. Ela correu, ela deu alguns passos. Quando ela viu que era Pedro, ela ficou cheia de alegria. Ela ficou cheia de alegria. Ela queria falar, mas ela ficou de boca fechada. Aí ela volta lá para dentro e diz para todos: ei, Pedro está lá na porta batendo. Pedro está lá na porta batendo. Pedro está aqui fora batendo. Oh, glória! Alguém disse assim: talvez seja o anjo dele. Não, Pedro está lá fora batendo, querendo entrar para orar com a gente. Quando a igreja sai, irmãos,
ver Pedro naquele momento e a alegria foi completa. Eu encerro a minha prédica nessa noite dizendo: vale a pena a igreja estar conectada. Vale a pena a igreja estar conectada. Eu creio piamente que Deus está levantando e já tem uma geração de conectados na palavra.